Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu sou Lincoln Firosman, responsável pelas operações da Latef Consultoria e Treinamento de Luxo para toda a América Latina e Caribe. E no vídeo de hoje a gente vai poder bater um papo sobre um tema que normalmente costuma gerar muitas reflexões entre centenas e centenas de profissionais. Fui demitido. E aí? O que a gente faz quando uma situação como essa acontece? Quais são todos os lados de um processo demissional e qual deve ser a minha postura frente ou a ser demitido ou quando eu demito a empresa? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Carreira em Alta. Que honra poder ter você mais uma vez aqui no nosso canal, curtindo todos os vídeos. Já antecipadamente agradecer mais uma vez pelos comentários que são deixados aí em cada um dos vídeos, que com todo carinho, toda excelência a gente procura promover aqui dentro da plataforma, mas sobretudo pelas mensagens que eu venho recebendo nas diferentes redes sociais, parabenizando o trabalho e elogiando a forma como os temas estão sendo abordados de forma bastante objetiva, mas sobretudo sem deixar a gestão do capital humano como foco principal das nossas discussões. Então, você já sabe, se você curte o nosso canal, se você gosta do nosso trabalho, por favor, dê um like, dê um joinha, compartilhe o vídeo, fique à vontade para postá-lo em outras redes, como stories do Instagram, do próprio WhatsApp ou, enfim, do LinkedIn, plataformas das quais nós gostamos muito de ter sempre contato com as pessoas que valorizam e reconhecem o esforço do nosso trabalho. Bom, o tema de hoje, digamos assim, que não é um tema muito de gesto. Muitas pessoas sentem muito quando o assunto é demissão. E o processo demissional, ele sempre é um processo que causa muitas reflexões. Tanto no momento quando você é demitido, imaginando aqui a posição em que a empresa faz o seu desligamento, como no sentido contrário, quando você, por qualquer que seja a razão, e a gente vai abordar algumas delas aqui hoje, acaba pedindo o seu desligamento dentro da organização. Algumas pessoas costumam comparar, obviamente, que respeitando aí todas as particularidades e sobretudo as diferenças, mas fazendo uma comparação no sentido de que o processo demissional, ele se assemelha em alguns aspectos ao luto. Da mesma forma, quando a gente perde alguém querido, da família, do nosso círculo de convívio, o processo de desligamento de uma organização, ele perpassa por alguns pontos que são semelhantes ao que a gente chama da fase do luto. Claro, volto a dizer, respeitando as particularidades e entendendo que a gente não pode fazer uma comparação entre a perda de um ente querido e a perda de um trabalho. Mas os sentimentos que muitas vezes envolvem a gestão das nossas emoções, eles se assemelham muito com esse processo de luto laboral, como alguns profissionais gostam de chamar. De qualquer forma, a gente precisa analisar o processo demissional como uma fase importante e que faz parte do ciclo da carreira, independentemente da sua posição, seja ela júnior, pleno ou sênior. Há momentos na nossa história profissional que o desligamento ele acontece de forma natural, às vezes de forma intencional, provocada, mas fato é que provavelmente, se você já tem anos de experiência, em algum momento você já passou por esse processo ou, se nunca foi demitido e está trabalhando na mesma empresa há muitos anos, certamente convive com pessoas, colegas, amigos, familiares que já passaram por uma situação de um processo de demissão. Nesse momento que nós estamos vivendo de tantas mudanças no mercado de trabalho, mas sobretudo também das questões relacionadas à pandemia, onde a gente tem acompanhado os números constantes de desligamentos, demissões, esse é um processo que nos custa muito. Em especial porque muitas vezes a gente cria com a organização um laço afetivo, um laço emocional. Você provavelmente conhece ou deve se identificar com essa minha fala de que muitos profissionais, quando trabalham em determinadas empresas, fazem do seu sobrenome o nome daquela empresa. Por isso, esse processo ele precisa ser feito com muita serenidade e respeito, acima de tudo, por quem passa por uma situação como essa. Para a gente poder analisar o processo demissional sobre as várias vertentes das quais ele tem e que a gente não conseguiria explorar, por exemplo, num único vídeo, eu vou elencar alguns pontos que são importantes você se atentar e que podem acontecer em situações, num primeiro momento, quando a empresa desliga você,
E num segundo momento, quando você desliga-se da empresa. No primeiro momento, quando você é demitido, desligado da empresa, muitas vezes isso pode estar atrelado a diferentes aspectos. Por exemplo, uma baixa performance, uma relação mais dificultosa com a gestão da organização, ou mesmo, muitas vezes, o fato de você não ter se identificado tanto com a tarefa como gostaria, e a empresa reconhece isso e tenta, muitas vezes, realocá-lo para uma outra área, mas, infelizmente, quando não há espaço, acaba fazendo o seu processo de desligamento. Em todos esses exemplos que eu citei, todos eles normalmente nos custam muito, porque quando nós entramos dentro de uma organização, a gente dificilmente entra pensando em já sair, né? É verdade que hoje em dia, com os contextos híbridos, que inclusive a gente discutiu em um dos nossos vídeos, é comum a gente buscar outras organizações para poder experimentar as nossas diferentes especialidades. Normalmente, quando você ingressa numa empresa, numa organização, a ideia é que você possa construir uma carreira, por mais curta que seja ela, a ideia é que você possa construir. E quando esse sonho é interrompido, e na maior parte das vezes quando acontece por parte do empregador e não do empregado, ou seja, quando a empresa faz o seu desligamento, isso nos custa muito, porque as reflexões que a gente começa a fazer é: aonde foi que eu errei? O que faltou eventualmente na minha entrega que a empresa não conseguiu reconhecer? Ou por que eu não consegui me acostumar com o tipo de gestão pela qual me foi oferecida? Ou por que será que a empresa não se identificou com a minha performance profissional? São diferentes exemplos que nos faz refletir sobre o fato de que pode ser que muitas vezes a empresa entenda que você não seja o profissional esperado para aquela vaga. E isso não é um problema. Muitas vezes pode ser um desencontro que a gente tem ao longo da nossa carreira. Nem sempre eu vou acertar, nem sempre você vai acertar. Isso faz parte do processo da evolução profissional. Ou seja, é muito importante a gente entender que a organização, a empresa, tem formas muitas vezes diferentes do que aquela que nós achamos que é certo ou errado, segundo os padrões pelos quais ela estabelece dentro do seu negócio. Mas também às vezes acontece o contrário. Nós nos desligamos da organização, nós pedimos demissão da empresa. E isso pode acontecer dentre os diferentes fatores, ou porque você não teve, por exemplo, compatibilidade com os valores da organização, ou, por exemplo, porque você não conseguiu se adaptar ao modelo de gestão do seu gestor imediato, ou, por exemplo, porque no meio do caminho surgiu uma oportunidade para mudar para uma área ou para uma outra empresa que eventualmente lhe ofereceria melhores condições de trabalho, sejam elas salariais, sejam elas de benefícios, enfim, a gente poderia pensar em diferentes cenários. Mas de qualquer forma, quando o processo demissional acontece do colaborador para a empresa, ou seja, quando eu peço para que esse desligamento ocorra, aquele luto laboral que eu disse no começo do nosso vídeo, ele também acontece em proporções diferentes, mas ele acontece. E aí, para que a gente possa fazer uma transição, às vezes diária, porque eu posso muitas vezes me desligar de uma área de trabalho, não necessariamente da organização, ou quando o processo de desligamento é da própria organização, que podem nos ajudar a refletirmos sobre o momento da demissão como um momento importante na gestão da sua carreira profissional. Eu conheço profissionais que se culpam muitas vezes, ou quando são desligados, ou muitas vezes quando se desligam da organização, a famosa síndrome do impostor, que inclusive vai ser tema de um dos vídeos aqui no canal, para que a gente possa então compreender melhor os processos relacionados a esse desligamento. Então, eu separei algumas dicas para a gente poder refletir juntos sobre o processo de desligamento e como essas dicas podem te ajudar a ter um novo olhar para esse momento que é tão difícil na carreira de qualquer profissional. Primeira dica: seja ético e profissional num processo de desligamento. Eu sei que muitas vezes é difícil quando a gente é desligado de uma organização ou quando nós nos desligamos da organização, a gente manter, digamos que assim, entre aspas, em segredo, tudo aquilo que a gente viu que eventualmente destoava dos nossos valores, da maneira como nós acreditamos que deveria ser o certo ou que era o mais correto de se fazer naquele momento.
Ao longo dos últimos anos, gerenciando a minha carreira e gerenciando uma organização, eu sempre me coloquei a refletir que parece fácil fazer gestão, mas não é. Portanto, nesses momentos em que eventualmente a sua saída de uma organização esteja vinculada ao fato de você ter um desalinhamento com os valores daquela empresa, é importante que você externalize isso em algum momento, se lhe for lhe dado a oportunidade, como uma entrevista de desligamento, por exemplo, no sentido de abertamente, de forma muito honesta, mas sobretudo educada, respeitosa, traçar quais são aqueles pontos que destoaram dos valores da companhia e dos seus próprios valores. Óbvio que isso sempre num sentido de confidencialidade, porque eventualmente aqueles que eram teus clientes, teus parceiros, teus colaboradores, não precisam necessariamente saber sobre esse tema, afinal de contas é a sua carreira profissional. A segunda dica é não ceda ao desânimo, porque muitas vezes, quando a gente, em especial, é desligado, é comum que a gente caia num desânimo muito grande. E aí a gente começa a se perguntar, por que eu fui desligado? O que eu fiz de errado? O que faltou para que a empresa reconhecesse o meu trabalho? E essa é uma resposta difícil de dar, porque cada um vai ter que buscar, fazendo uma autorreflexão, de quais foram os motivos que levaram muitas vezes ao seu desligamento partindo por parte da organização e não da sua parte. Aí é preciso ter muita maturidade para saber entender que às vezes nós também nos equivocamos. E é importante aquele conceito do aprender, desaprender e reaprender, fazendo uma releitura sobre aspectos que eventualmente de atitudes, comportamentos nós tivemos e que nós identificamos hoje, olhando de fora, quando saímos da organização, que talvez não tenham sido aqueles mais apropriados. Terceiro ponto, você tem que pensar em novos horizontes. E toda vez que a gente pensa em novos horizontes, é um momento para você refletir que é um processo que todos vão passar. Mais cedo ou mais tarde, em algum momento, ou a empresa te desliga ou você desliga a empresa. Então, para que isso seja feito de forma muito madura, em especial por parte do colaborador, você precisa olhar para novos horizontes, colocar no papel, traçar como você quer então ser percebido ou visto na próxima organização, fazer um mapeamento das tuas forças, aqueles pontos mais frágeis que você percebe, tanto na gestão da sua personalidade, dos seus aspectos emocionais, como também dos operacionais. Eventualmente, os hard skills que precisam ser melhores trabalhados e desenvolvidos na sua autogestão. Quarta dica, lembre-se, passado é passado. E assim como muitas vezes num relacionamento, quando, por exemplo, a pessoa que nós gostamos termina a relação com a gente, é comum às vezes a gente querer depois de um tempo ligar, mandar uma mensagem, procurar, e aí sempre vale aquela boa e velha dica de seja muito cauteloso, muito comedido, de entender que às vezes acabou. Um processo, muitas vezes, ele chega ao fim pela sua própria natureza, porque as coisas são conduzidas a ele, tem um término, então houve um desgaste do empregador, houve um desgaste do empregado, enfim, um novo processo de oxigenação para aquela área que você ocupava, ou um novo processo de auto-oxigenação, você precisa de novos desafios, mas lembre-se, o que passou, passou. E é importante você fazer com que esse exercício ele seja muito maduro da sua parte. Então, uma dica importante é, sempre saia de portas abertas. A gente nunca sabe o dia de amanhã, você nunca sabe o que pode acontecer, a gente está cansado de ver que o mundo dá infinitas voltas, então mantenha, acima de tudo, sempre que possível, um vínculo profissional com aqueles que um dia te deram a oportunidade dentro de uma organização. Então, vamos supor que você pediu demissão ou foi desligado, passaram-se 90 dias depois de um novo trabalho. Se eventualmente a sua saída não foi motivada por um desgaste emocional, problema de gestão, que é o que na maioria das vezes acontece, então talvez esse exemplo se aplique menos a essa situação, mas manda um e-mail para a tua antiga empresa, agradece a oportunidade que ela te deu durante o tempo em que vocês estiveram juntos, mesmo que eventualmente você já não esteja mais lá, esteja hoje num desafio que você goste, que você se identifique, porque ao longo da nossa vida profissional, da nossa trajetória, nós vamos criando raízes com diferentes organizações e com diferentes pessoas. E é muito importante, pensando numa analogia como essa, que a gente cultive os bons laços profissionais independentemente do que acontecer.
Lembre-se, você é o único responsável por tudo aquilo que acontece na gestão da sua carreira. Se um processo demissional aconteceu, encare isso de uma forma madura, agradeça por esse fato, porque muitas vezes é uma chance de você abrir os olhos para algo que eventualmente você não abriria e continuaria fazendo algo que não geraria produtividade e nem alavancaria ou aceleraria a gestão da sua carreira. E se o processo foi partindo de você para com a empresa, entenda que as relações são assim mesmo. Tem momentos que a gente vai olhar para a organização e vai entender que os nossos valores ou aquilo que nos motiva, nos desafia ou as possibilidades de crescimento já não são mais condizentes com aquele ambiente pelo qual você estava trabalhando. Portanto, encare o processo demissional com maturidade, responsabilidade, mas acima de tudo, com respeito, seja pelo empregador ou por você mesmo. Bom, é sempre um prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado pela gentileza de mais uma vez curtir o nosso canal, compartilhar com os amigos e assim vamos juntos construindo a gestão de uma carreira que possa te ajudar no desenvolvimento do seu crescimento profissional. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.